Bom dia, Silmar César Miller. Bom dia, Otávio César Cunha. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Sextou e o mercado continua agitado. Tavinho. Pois é, então vamos saber primeiro do mercado, depois nós vamos aí, né, comentar um pouquinho essa previsão aí do Conselho Internacional de Grãos, mas também essa questão aí da economia mundial que continua chacoalhando e balançando. Apesar disso, o governo brasileiro, através de fala do nosso presidente ontem, disse, e era manchete no UOL durante um bom período, que o Brasil precisa ajudar os países vizinhos e precisa dividir com eles o dinheiro que temos e tal. Eu não sei. Lá em casa a gente divide quando está sobrando. Aqui, não sei se é diferente. Depois a gente fala disso. Me dá as commodities primeiro. Divisor de pobreza. Bom, Tavinho, vamos falar de mercado inicialmente. Continua a preocupação no mercado financeiro global com essa sucessão de episódios envolvendo bancos em dificuldades. O mais recente caso aqui, depois do caso do Banco Suíço, aliás, no início da semana, tinha aqueles dois bancos americanos, depois teve aquele banco suíço importante, o Credit Suisse, com dificuldades, tendo que ser socorrido pelo Banco Central da Suíça, e agora mais um banco americano, First Republic, que não é banco muito pequenininho, não. Ele está aí no 14º lugar no ranking, se não me engano, dos Estados Unidos. Mais um banco em dificuldades e, dessa vez, uma novidade aqui nesse tipo de situação, foi socorrido pelos seus próprios pares. Ou seja, outros bancos injetaram 30 bilhões de dólares, não é pouca coisa, para segurar as barras desse banco em dificuldade. Vamos ver se consegue. O fato é que ninguém está querendo correr risco de um episódio em série, como aconteceu em 2008. Então, os próprios bancos estão preocupados com outros bancos e acabam se socorrendo mutuamente. Isso é uma novidade nesse tipo de situação. O fato é que isso gera muita incerteza, o mercado financeiro continua refletindo muito negativamente esse tipo de situação, bolsas americanas e europeias atuando com baixa nesta sexta-feira por conta dessas preocupações. Petróleo também volta a cair, saiu uma recuperação ontem, mas não está sustentando. Volta a cair hoje exatamente por conta desses temores com relação ao impacto dessa crise bancária na própria economia global. Petróleo caindo 2,1% agora há pouco, petróleo tipo Brent, que é a referência inclusive para o nosso aqui da Petrobras, 73 dólares e 20 centavos o barril. Dólar, pela mesma situação, volta a subir, 0,5%, R$ 5,26 a cotação aqui no Brasil. E a Bovespa, o índice Bovespa na B3, acompanhando as bolsas internacionais, caindo também, e não muito pouco. Caindo 1,1% agora há pouco, nesse final de manhã de sexta-feira. Mercado de commodities agrícolas um tanto dividido ao meio hoje. Soja está caindo na Bolsa de Chicago, 0,5%, mas o milho e o trigo sobem. Ainda refletindo aquelas incertezas com relação à questão do Mar Negro, se continua a Ucrânia exportando ou não. E, além disso, o milho refletindo a quebra da safra da Argentina, que é um negócio impressionante. A Argentina, tanto na soja quanto no milho, não para de revisar seus números de produção para baixo. Praticamente vai colher só a metade do que era previsto esse ano. Uma quebra monumental por conta de clima desfavorável que não melhorou até agora. E a Argentina é um importante player internacional, o terceiro maior exportador mundial de milho e o maior exportador mundial de farelo e óleo de soja. Então, tudo isso acaba tendo um impacto grande nesses mercados. Na Bolsa de Nova York, o algodão recua, está acompanhando o petróleo, caindo 1,1%. Café arábica também cai, acompanhando essas incertezas globais em termos econômicos, cai 1,6%. O açúcar também, 0,9%. O que está subindo é o suco de laranja, que continua com aperto de oferta. Cacau também sobe, 1,6%. E o mercado de boi aqui no mercado futuro, do boi gordo na B3, volta a cair, uma queda de 0,1% diante das incertezas com relação a quando e se não, né? Mas quando a China deve reabrir as importações de carne bovina brasileira. Em China, vamos primeiro com a boa notícia, tem uma comitiva presidencial grande aí, de 240 pessoas, inclusive com o presidente Lula, que vai à China aí abrir novos mercados, tentando aí reatar aí algumas coisas, alguns resvalos que aconteceram no governo anterior com relação à China. É, sem dúvida alguma, uma boa notícia, né? Porque a China é um grande comprador de tudo e de produtos brasileiros, inclusive.
Sem dúvida nenhuma, também muito esperada, está muito comentada globalmente, inclusive, essa viagem, todo um aparato que está se montando aqui para essa visita do presidente Lula à China, uma comitiva gigantesca de empresários brasileiros, são 240 pessoas, não é pouca coisa, não é comitiva presidencial, muita gente. Aliás, os chineses estão até preocupados com esses excessos aqui de delegações que estão acompanhando o presidente, estão até pedindo até para baixar um pouco a bola, para não ter problemas lá protocolares, digamos assim, nessa visita. E os dois lados estão interessados em fazer negócio, fazer mais negócio. A China quer exportar para cá mais coisas do que a gente gostaria. Por exemplo, vou dar um exemplo recente de hoje, inclusive, o pessoal da maçã aqui está preocupado porque a China quer exportar maçã chinesa para cá. E o pessoal aqui está preocupado com eventualidade de ocorrência de doenças trazidas por frutas importadas, estou meio contra esse negócio. Mas é um troca-troca que vai acontecer com muitos produtos nessa viagem. A China quer exportar mais para o Brasil e o Brasil quer diversificar as exportações para a China. O Brasil, para a China hoje, está exportando basicamente só commodities agrícolas, que é o caso da soja, carne, também um pouco de café agora, açúcar, muito açúcar, mas principalmente carne e soja, né, que são os grandes produtos que a gente exporta para os chineses. E o Brasil quer diversificar, quer exportar produtos manufaturados e a China quer aproveitar e quer exportar também alta tecnologia aqui para o Brasil, que hoje o Brasil compra basicamente de produtos de mercados europeus ou americanos. Então, a tendência de diversificação de trocas comerciais nessa visita. Então, muita expectativa com relação a essa situação também. Tive investimentos, inclusive, que fala-se que os chineses teriam interesse em ficar aí com o espólio da Ford, com a herança da Ford, através das plantas que ela tinha montadas aqui no Brasil, muito provavelmente trazendo alguma grande montadora chinesa para cá. Nós já temos algumas são representadas, algumas montam alguns carros aqui em plantas de outras fábricas, mas você sabe que a gente só conhece 2 ou 3 marcas de carro chineses, né? Mas que a China tem mais de 50, 70 montadoras. É um negócio impressionante, não? É verdade, começou copiando modelos japoneses e coreanos e agora está com a sua própria tecnologia e vem avançando, até com carros cada vez melhores, né? Em termos tecnológicos, em termos de design também, ou seja, a China despontando como um grande produtor de automóvel e exportador também, inclusive aqui para o Brasil. Carro hoje em dia é que nem Lego, né, Silmar? É só comprar e desenvolver algumas coisas e aí você monta o que você quer, o Lego, aquele brinquedinho. Vem cá, aí voltamos à questão financeira, 2 pontos aí para serem abordados. A declaração do presidente Lula ontem dizendo que nós temos que ajudar os nossos pares, os nossos vizinhos, dividir o nosso pão. Eu até brinquei com você e falei, lá em casa a gente divide quando sobra. Quando não sobra, cada um fica com a sua parte. Eu não acho que está sobrando no Brasil, não. Eu acho que está faltando. E com muita confusão, inclusive. Porque o governo tenta fazer a sua política econômica, mas o governo se esquece que o mercado tem regras próprias. E como aqui é uma democracia, ele vai caminhando. Olha só o que aconteceu na França, onde foi feita uma reforma da Previdência sem que os congressistas votassem, sem passar pelo Congresso. Está o maior quebra-quebra lá. E o fuzuê, o pessoal não gostou, não. Saiu prejudicado. Estão querendo, inclusive, depor a primeira-ministra, retirar. Agora, presidente, uma outra coisa. O governo quer fazer a sua política econômica, então vem aí com bônus para muita coisa. Quer fazer passagem de avião a R$200, né? Quer que a gasolina baixe de preço, quer que a inflação baixe, e aí que o Banco Central não atue como atua, e aí mexe na Previdência também, porque no começo da semana veio a regra de que o empréstimo dos consignados para os aposentados, pensionistas do INSS, ia baixar, porque estava em 2,16 e o Congresso aprovou, baixou para 1,70. Só que aí todos os bancos fecharam a porta do consignado. Coitado de quem quer pegar um empréstimo hoje. Vai ter que pagar 10%, 12%, que é o juro do banco no mês, do cartão de crédito, por aí. O empréstimo da Previdência, que muitos trabalhadores, inclusive, podiam tirar para descontar direto da sua folha de trabalho na empresa, que era um juro de 2,16, que o governo achou que era alto, baixou para 1,70. Até o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal hoje retiraram do mercado o serviço de empréstimo consignado, porque diz que nessa taxa não compensa. Aí eu não vejo benefício, né? E eu me lembro daquele caso, inclusive, de um banco que era muito ligado a Gleisi Hoffmann e o marido dela, se eu não me engano,
que faziam empréstimos consignados e depois foi motivo de investigação grande aí, porque tomava mais dos aposentados e pensionistas do que devia tomar, né? Não sei que fim levou esse inquérito, mas teve até... Então, quer dizer, a política econômica do governo, ela tem uma mira, mas o mercado também tem as suas regras. Bom, são duas coisas. Primeiro, essa política sul-sul aí, que volta aí no governo Lula, né? Ou seja, fazer aliança com um país pobre. É aquela volta do passado, né? Isso não leva a lugar nenhum. Então, ainda, pelo menos, existe essa abertura aqui, com tendência de fazer mais negócios com as principais potências. Os Estados Unidos ainda está com o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos está bastante fraco ainda nesse novo governo. Tentativa de abrir mais mercados, mais relacionamento com a China, por exemplo, isso é uma boa notícia. Realmente tem essa política sul-sul aqui, em que nós damos mais do que recebemos, né? Infelizmente, isso parece que está tendo continuidade nesse novo governo. Bom, com relação a iniciativas aqui na área econômica, que negócio de querer dar dinheiro com o chapéu alheio, né, tá vendo? Acaba acontecendo até esse episódio bastante ridículo, até que os próprios bancos estatais se recusando a ir nessa direção aqui de continuar emprestando com custo mais baixo, com juros mais baixos, custeando, na verdade, ou seja, subsidiando esses empréstimos aí, especiais aí que estão sendo visados pelo governo Lula, no sentido de baixar a taxa de juros. Tem que ter uma regra dentro da economia como um todo, não dá para artificializar isso. Alguém tem que pagar essa conta. Então, os próprios bancos já estão deixando claro, inclusive os bancos estatais, que não estão dispostos a pagar essa conta, beneficiando uma certa categoria em detrimento dos seus próprios acionistas, entre os quais o próprio governo, né? Então, realmente, algumas coisas estranhas estão acontecendo e isso talvez explique por que as projeções da economia brasileira seguem cambaleantes, aqui, índices cada vez menores, né? Ao invés de melhorar, como seria a expectativa real num novo governo que promete bastante e, por enquanto, ainda não se sabe como é que vai entregar. Como vimos nos dados da OCDE, não é isso? A projeção nossa não é das melhores. Piorou, inclusive. Muito pelo contrário, piorou. Aliás, no assunto banco ainda, você lembrou bem, são dois bancos estatais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Social, Federal, eu ia falar. São dois bancos sociais, dois bancos que estão aí para prestar auxílio à população, tentando oferecer serviços em condições diferentes e melhores para a população do que os outros bancos, que são particulares. Eles têm fim social. Mas os bancos têm suas regras, né? E ontem eu estava vendo algumas histórias sobre esse Credit Suisse, que aí arrebentou todo mundo aí. Ele é o banco mais antigo da Suíça e era um banco considerado guardião da Suíça, da economia da Suíça, um exemplo. Só que esse banco, de tempos para cá, andou se metendo umas enrascadas aí com FIFA, contrabandistas, traficantes de droga, andou lavando dinheiro e foi advertido várias vezes, inclusive, pelo governo suíço, que tem uma regra muito rígida com relação a banco, porque tem um renome internacional, mas não ligou, não tocou para frente, deixou para lá e olha o que aconteceu aí, o buraco, e tem mais gente vindo na esteira ainda, né, no caminho. Não está muito seguro o ambiente ainda bancário, mundialmente falando, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, porque uma coisa acaba empurrando outra, né? Ou seja, um banco socorre o outro, os clientes, os depositantes sacam o seu dinheiro de alguns bancos sobre os quais tem alguma suspeita de que não estão indo bem, e isso acaba acelerando esse tipo de situação, como já aconteceu exatamente na crise de 2008, com aquela corrida aos bancos, né? O pessoal sacando dinheiro, aí, claro, derruba rápido, né? Bem antes do que seria o normal, digamos assim, em termos de situação difícil bancária. Então, ainda não terminou esse episódio, infelizmente, isso está chamando muita atenção e o mercado está refletindo claramente essa perspectiva negativa que se tem com relação ao setor bancário global. Agora, o setor bancário brasileiro não passa tanto por essas crises, né? Tem até um artigo no UOL de hoje que eu não li ainda, mas diz lá por que os bancos brasileiros não se envolvem tanto com esses problemas e essas crises. Eu acho que eu conversei, o Trossi, quando foi presidente da FEBRABAN, eu me lembro que foram feitas uma série de reformas, e eu conversei com ele várias vezes. O sistema bancário brasileiro, ele meio que se fechou, se fortificou e criou algumas regras rígidas, e por isso parece que não se envolve muito nessas coisas. Pelo menos é isso que o Trossi sempre me dizia. É isso mesmo? Exatamente, eu ia comentar isso aí na sequência, exatamente, bancos brasileiros bem mais
regulados em relação aos seus pares internacionais. Ou seja, nós temos uma legislação aqui muito forte aqui no Brasil, já há algum tempo. São bancos muito bem estruturados, são bancos grandes, muito fortes em termos de depósitos, em termos de clientes, e com atuação bastante reservada, digamos assim, em termos de operações arriscadas, ou seja, muita solidez dos bancos brasileiros. Dificilmente esse tipo de crise chega por aqui. É claro que tem que separar as coisas aqui. Nós temos os bancos brasileiros, Bradesco, Itaú, etc., e tem os bancos estrangeiros que atuam no Brasil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, claro, com a contaminação pode acontecer via banco estrangeiro aqui, mas eu acho muito difícil também, até porque os bancos estrangeiros fortes aqui são bastante fortes em termos internacionais também, é o caso do Santander, por exemplo. Exatamente, que é um banco, aliás, muito sólido e muito consistente, que é lá do País Basco, da região basca da Espanha, o Santander. Ainda nesse assunto bancos, você tocou bem nesse ponto. E eu me lembro que essa reformulação, essa reforma bancária que garantiu mais segurança, tanto para correntistas como para os bancos e os banqueiros, foi feita durante o governo FHC, né? Fernando Henrique Cardoso, foi naquela época. Bem, temos aí, então, uma projeção de aumento na colheita da safra global, né? Conselho Internacional de Grãos. É uma primeira projeção, vamos ter cuidado com isso aqui, porque são projeções para sequer começar a ser plantadas ainda. Né? Uhum. O pessoal da TEC tira o eco, eu estou ouvindo ele de volta. Voltou de férias, Michael. Quando o Michael volta, o eco volta junto com ele. O Silmar pediu para tirar o eco, Michael. Vai lá. Nosso paranaense. Mas, enfim, é uma primeira projeção. As safras do Hemisfério Norte ainda vão ser plantadas. A safra 23 e 24 começa agora em abril. Plantio nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, em todo o hemisfério setentrional, hemisfério norte. E as safras brasileiras, do América do Sul aqui, só a partir do segundo semestre. Então, 23 e 24. Então, são projeções ainda, são tendências, algumas até bem fundamentadas aqui, mas é bom ter cuidado com esses números. Para a safra atual, que está em andamento ainda, houve algumas revisões também pelo Conselho Internacional de Grãos, que divulgou ontem. É o caso do milho, por exemplo, não para de cair. A previsão agora de uma safra global de 1 bilhão e 150 milhões de toneladas. Isso é 70 milhões de toneladas a menos que a safra anterior. São números que são revisados para baixo a cada vez que há um novo levantamento sendo divulgado. Principalmente safra americana, que foi pequena, do ano passado, que está dentro desse dado, 22, 23. A Argentina, que está com uma safra péssima, né, por conta de clima, como a gente já comentou. E outros países também que tiveram alguma situação climática que afetou sua produção de milho. Então, o milho foi um dos setores mais afetados aí com essa queda monumental de 70 milhões de toneladas do ano passado para este ano. E agora sim, está se prevendo uma recuperação para o próximo safra, mas é uma simples projeção por enquanto. E no caso do trigo, houve um aumento aqui na estimativa da atual safra, que é bem maior que a do ano passado, e uma tendência de queda para a próxima. Aí sim, isso é uma projeção para a próxima, uma queda aí de 14 milhões de toneladas em relação à safra atual. Isso está longe ainda, pode ser modificado. É uma tendência com base em tendências diárias de plantio. Para a soja, está se confirmando, aqui tem essa quebra na safra da Argentina, a produção ficou abaixo do esperado, mas ainda é superior ao do ano passado. E para a próxima safra, a tendência é de um aumento de 29 milhões de toneladas para 399 milhões. Mas é uma safra que vai ser plantada ainda no hemisfério norte e no hemisfério sul. São projeções, é bom ter cuidado então com esses números. O que chama atenção dentro do estudo é que a safra da Argentina, por exemplo, não para de despencar. É impressionante. Ontem saiu uma nova estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, safra argentina de soja só 25 milhões de toneladas. É a metade de uma colheita normal. 50% de quebra. Milho, quase a mesma coisa. 36 milhões de toneladas para uma safra normal de 55 milhões, quase 20 milhões a menos. Então, realmente é um desastre que está acontecendo na Argentina, pegou inclusive uma parte do sul do Brasil, como é o caso do Rio Grande do Sul. Né? Tudo questões climáticas que mudam fortemente esse tipo de projeção, né, também. Pois é, e aí a Argentina é um grande produtor mundial e distribuidor de alimentos. Então, quer dizer, isso vai acabar pesando na balança e no bolso. E tem que se pensar também que não é só o clima na Argentina, né? O problema na Argentina é o governo, que vive perseguindo o agronegócio, desincentivando exportações. Então, eu acho que o produtor argentino também está meio de cabeça quente, meio desgostoso, além do clima, né? Sem dúvida.
política de taxação forte nas exportações argentinas, isso desestimula o produtor a plantar, né? Então, junta as duas coisas, dá no que dá, né? Uma coisa que é que acontece aqui no Brasil, né, também. No passado, que a gente sempre está alertando. Toda vez que surge esse gato por lebre aí de vamos taxar a exportação, vamos não sei o quê, não mexe em time que está ganhando. Olha para a Argentina e veja o que está acontecendo. É o nosso vizinho lateral aí próximo que está enroscado cada vez mais com esse negócio por conta de intervenções do governo dentro da política econômica e principalmente no agronegócio. O mercado tem suas regras, né, Silmar? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém quer pagar para ver. Exatamente. Uma observação, Tavinho, com relação a esses dados divulgados hoje pela OCDE, chama a atenção ali a recuperação ampla da China, né? A China, que no ano passado teve um desempenho muito ruim, pelos padrões chineses, o crescimento econômico de apenas 3%, por causa da pandemia, esse ano já salta para 5,3%. E isso é muito bom, porque esse é o principal cliente do Brasil, a gente quer que eles cresçam para comprar mais da gente, né, também. Por isso que a gente deu a boa notícia dessa comitiva presidencial que vai à China para estreitar laços aí com o comércio chinês, né, que é a boa notícia. Por outro lado, os Estados Unidos crescendo só 1,5%, é pouco pelos padrões deles, e a Europa desabando, né? A recessão na Inglaterra, queda de 0,2% do PIB, crescimento pífio na Alemanha, na França, nos países da União Europeia, e a Rússia caindo, quer dizer, com depressão, inclusive, isso por conta dos gastos com a guerra, ou seja, o panorama global não é bom. Decréscimo na economia mundial para 2,6%, foi 3,2%, que já foi pouco no ano passado. Então, isso não é bom. Isso é um crescimento médio global muito baixo esse ano. Isso realmente nos prejudica indiretamente também, né? Então, a boa notícia é a China, que é uma exceção. E sem falar já que nós estamos conversando bem hoje, sem falar dos problemas sociais que a Europa enfrenta, né? Através de imigrantes ilegais, foragidos de regiões de guerra que entram, tudo isso acaba entrando no custo do governo. E uma mudança de perfil da população. Aquele ditador, o Muammar Gaddafi, ele disse uma vez que a população europeia ia se transformar em população árabe e muçulmana sem que precisasse disparar um tiro, uma bala. E o pior é que é verdade. É o que está... Do ano passado, né, Tavinho? Sabe que os árabes, aquela era de expansão lá, muçulmana, que começou no ano 700, foi até 1400, se não me engano, eles chegaram a invadir um pedaço da França, invadiram a Espanha, né? A Espanha até hoje tem resquício, né, da civilização árabe daquela época. Chegaram a invadir uma parte da França, mas aí pararam lá, com uma resistência foi grande. E agora, mas isso em termos de invasão guerreira, ou seja, por força de armas. E agora uma nova invasão árabe na Europa, mas por meios pacíficos, né? Simplesmente se mesclando a população. Chama atenção. Chama atenção. E é para pensar aí na geopolítica, como é que fica no futuro. Bom, o João falou que não tem mais tempo para a gente. Fazer o quê? Só porque ele saiu bonito numa foto ontem que ele me mandou, junto com a Karine, a nossa menina do tempo. Eu queria até saber onde é que vocês fizeram aquela foto lá, João. Mercado em Santo André. Foram fazer compras, se encontraram no mercado em Santo André. Aí, quando cheguei à noite, abri o meu WhatsApp, estava a foto dos dois lá, o João e a Karine. Os dois são lá do ABC, de Santo André, se encontraram no mercado. Gastaram muito lá, João? É difícil não gastar. Põe 100zão no bolso. Não era assim que a gente falava, né, antigamente, com o dinheiro? 100zão, 200, 300. Põe 300 no bolso e vai no mercado e não controla para você ver. Você sai sem nada lá. Silmar, bom final de semana. Até segunda. Abraço, amigo. Bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau.